Vamos para os acréscimos. Eduardo Marcelo 5 Moreno. minutos de acréscimo. Vamos a 50. 8 minutos de acréscimo. 3 minutos de acréscimo, o jogo vai até 48. Estamos já nos acréscimos. Haja coração. São mais 3 minutos pro coração bater acelerado. Vamos para os acréscimos. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Daniel Limão e esse é o episódio 01 do Acréscimos, o mais novo projeto aqui do nosso feed. Antes de mais nada, queria te falar para não se esquecer de seguir a gente no seu app de streaming favorito, hein? Não esquece, se você ouve a gente no Spotify, se você ouve a gente no Deezer, seja lá onde for, onde você estiver ouvindo a gente agora, segue a gente, não se esqueça, para poder acompanhar o nosso projeto, os nossos mais novos projetos que vão sair aí, novos episódios do Acréscimo, novos episódios do podcast Setor Norte, dos pós-jogos, enfim. Vai seguindo a gente, vai acompanhando, vai nos ouvindo, que você vai gostar do que está vindo por aí, beleza? Além disso, não esquece de seguir a gente no Twitter, @SetorNorteBNH. Lá a gente fala um pouquinho de besteira, a gente fala também sobre coisas sérias. Segue a gente lá, acompanha, debate com a gente. Se você tiver alguma ideia bacana para trazer, pode botar lá pra gente também, que a gente está ouvindo. Falou? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso episódio de hoje. Hoje falaremos sobre um argentino que marcou história no Flamengo e no nosso país também. Então, se é um argentino, você sabe que infelizmente não é o Lucas Paquetá. Mas voltando ao nosso argentino. Cara, ele foi sensacional aqui, ele conquistou títulos, ele deixou um legado enorme por aqui, tanto no Flamengo quanto em outros clubes que você vai ver aqui nesse episódio. O nome dele é Carlos Volante. Ele nasceu em 1910, na província argentina de Lanús, e começou a carreira no próprio Lanús. Depois disso ele passou por alguns clubes argentinos também, passou por clubes conhecidos na Europa, como Napoli, Torino e Lille, e chegou ao Fla em 1938, depois de um episódio no mínimo curioso. Ele foi o massagista da seleção brasileira naquela Copa de 38. É bem estranho a gente ouvir isso, né? Um jogador profissional que chegou ao Flamengo sendo massagista da seleção brasileira na Copa de 38. Já no Flamengo, ele se destacou e foi tricampeão carioca nos anos de 39, 42 e 43. Naquela época, diferente de hoje, que o carioca ele é já é bem desvalorizado, naquela época o carioca ele era muito valorizado. Então muitos clubes inclusive abriam mão de disputar, por exemplo, Libertadores, de disputar até mesmo o Campeonato Brasileiro para disputar o Carioca. Então o cara ele ser tricampeão do Campeonato Carioca é um feito e tanto. E ele jogava tão bem, mas tão bem, e era tão intenso em campo, que os outros técnicos desejavam ter jogadores como volante. Daí surgiu o nome da posição, volante. Sim, um jogador do Flamengo deu nome a esta posição. E cara, quando eu paro para pensar nisso, eu fico de bobeira, porque é um absurdo. É como se, sei lá, um jogador do Flamengo se chamasse centroavante e todos os jogadores que passassem por aquela posição depois dele passassem a dizer que são centroavante em homenagem a ele. É basicamente isso que acontece. Todos os jogadores hoje que se dizem volantes, eles estão se dizendo volantes graças a Carlos Volante, que passou pelo Fla e deu origem a esse nome. Então hoje, quando você ouve alguém falar em primeiro volante, segundo volante, terceiro volante, lembre-se de que é uma homenagem velada, mas não deixa de ser uma homenagem a um flamenguista, que era exemplo de raça e intensidade, que é o que a gente sonha em ver sempre no Flamengo, né? Além disso, Carlos Volante se destacou também como técnico. Sim, ele foi técnico aqui no Brasil também. Outro fato curioso sobre a carreira dele é que, além de dar o nome à posição de volante, ele foi o primeiro e único técnico estrangeiro até Jorge Jesus, mas foi até JJ o primeiro e único técnico estrangeiro a ser campeão brasileiro. Lá em 1959, sob o comando do Bahia, dentro do Maracanã, ele meteu 3-1 no Santos. Aquele Santos de 1959,
Não tinha Pelé, ou já tinha, enfim, ou ele já tinha ainda. Só sei que nesse jogo ele não estava em campo. Mas era um Santos histórico e o Carlos Volante meteu 3-1 nele. Ele fez o Santos voltar para São Paulo com a sacola cheia de gols. Então é isso, galera. Valeu. Vamos ficando por aqui. Esse foi o primeiro Acréscimos. Então nos acompanhe aqui no feed, acompanhe a gente lá no Twitter também, porque em breve teremos mais episódios sobre nossos ídolos e sobre os craques do Mengão também, inclusive sobre Lucas Paquetá no futuro, que está dando aula lá na França. Falou? Valeu, um abraço. Esse episódio teve roteiro e produção de Daniel Limão e edição de Heitor Paduan. Lembre-se de seguir o Setor Norte nas redes sociais, @SetorNorteBNH, no Twitter e no Instagram. E se você acredita nesse projeto e quer colaborar de alguma forma, você pode nos doar qualquer quantia através do Pix bnhcrf@gmail.com.